A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD Expositiva, querido espectador. Chegamos na lição de número 13, última lição do nosso primeiro trimestre, aleluia, da nossa revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus por isso, o trimestre foi maravilhoso e essa lição, para finalizarmos, não seria ser melhor, que tem como título a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E como de praxe, e como os irmãos também sabem, nós aqui iremos fazer o comentário expositivo desta lição. E aqui nós faremos o comentário do texto áureo, verdade prática, palavra-chave, tópico a tópico, subponto a subponto. Gostaríamos de te pedir, te inscreve aqui no canal, segue nossa página, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para que você possa ser avisado quando nós lançarmos mais vídeos. Deixa aqui também teu comentário, deixa aqui também a tua pergunta, a tua dúvida, a tua sugestão. Talvez você não entendeu a passagem. Estamos aqui para isso trazer de forma expositiva para que fique melhor o seu entendimento. Glória a Deus por isso. Mas, agora sem enrolação, vamos para a exposição da nossa lição. Glória a Deus. A lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, última, como já falei, por sinal, ela tem o seu texto áureo em Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Deixa eu ler o texto para você. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Texto de Mateus, Mateus, evangelista, discípulo de Jesus. E esse texto áureo, o que é que ele nos traz? O que é que ele nos quer dizer? O que é que ele quer tratar? O que é que ele nos destaca? Aqui destaca-se uma ordenança e uma ação trinitária, ou seja, uma ordem do próprio Jesus, mas uma ação trinitária. Ação da Trindade ali, principalmente quando ele diz aqui, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vejam só que Jesus ele não age de forma unitária. Ele dá a ordem, mas ele não diz, batize-os em meu nome. Não, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, glória a Deus. Temos uma referência também acerca disso. Os irmãos, se quiserem depois agregar, né, a exposição desse texto áureo, em Lucas capítulo 24, dos versículos 47 ao 49, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, ali onde está a bênção apostólica, e também em primeira carta de Pedro, no versículo 1 e no capítulo 1, melhor dizendo, e o versículo de número 2. Verdade prática da nossa lição vai dizer que a igreja foi eleita pelo Pai, remida pelo Filho e sustentada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ela foi eleita pelo Pai. Ela foi remida, preparada, comprada, formada pelo Filho. E ela foi sustentada com seu poder, com seus dons espirituais pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? A introdução desta lição, de forma bem rápida, eu farei para os amados irmãos e irmãs, professores e alunos, que diz que a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã. É uma doutrina fundamental para o cristianismo. Aleluia! E também é a base, né, da existência e da missão que a igreja tem. Glória a Deus. Palavra-chave da nossa lição
nada mais, nada menos é como Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica também, né? A Trindade é uma doutrina bíblica que afirma que é o único Deus que existe eternamente em três pessoas. O único Deus que existe eternamente ao longo de todo o trimestre. Nós sempre falamos acerca disso. Eternamente, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos muito antes do haja luz. Muito antes da formação do mundo. Eles já existiam. A Trindade já era. A Trindade, ela é eterna. E ela existe com um único Deus sendo o centro de tudo. O único Deus que existe entre três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles três, formando a Trindade divina, eles têm a mesma deidade, eles têm os mesmos atributos e eles têm a mesma essência. Glória a Deus. Primeiro tópico da nossa lição: a Trindade e o plano redentor. Eleitos, primeiro subponto, eleitos segundo a presciência do Pai. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Temos essa referência em 1ª e 2ª Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus que recebe como seus todos os que recebem seu Filho. Se você ainda não confessou que Jesus é seu único e suficiente Salvador, você ainda não é eleito. Você ainda não é eleito e não é filho por adoção de Deus. Só por Jesus. Só por Jesus. Assumindo, declarando que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Creia em Cristo, aí você é eleito de Deus. Glória a Deus. E temos essa referência em João, capítulo 1, versículo 12. Segundo subponto do primeiro tópico: remidos pelo sangue de Cristo. E vamos entender porque a gente fala tanto sobre essa remissão, sobre derramamento de sangue, sobre expiação de pecados através do sangue. Vamos falar da aspersão, ou seja, o derramamento de sangue, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A aspersão no Antigo Testamento. A aspersão do sangue simboliza isso no Antigo, tá? Estamos aqui no Antigo Testamento. A aspersão, melhor dizendo, do sangue simboliza purificação e retificação da aliança. Em Êxodo 24, dos versículos 6 a 8, o sangue é confirmação da aliança, e em Levítico 16, ele é usado no dia da expiação para a purificação do povo, a purificação de pecado. Ou seja, tanto em Êxodo como Levítico, dá para a gente ver aí, ó, que é feito em forma de confirmação da aliança, quanto também expiação de pecado. Isso no Antigo Testamento. Vamos para o Novo. A aspersão, derramamento de sangue no Novo Testamento. Aí já acabou em sacrifício de animais. Só houve um sacrifício. E acabou, não precisou mais. Essa ação, no Novo Testamento, entendam, a aspersão no Novo Testamento. Essa ação se cumpre em Jesus Cristo. Seu sangue que foi derramado não apenas simboliza, mas realiza a purificação definitiva, que é chamada oblação. E o que é oblação? A gente ouve muito, né, no hino da harpa: espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Oblação. O que é oblação? É uma oferta voluntária, completa e que não precisa ser repetida. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, aquele derramamento de sangue que Ele comprou a mim e a você, aquele sangue derramado, aquele sangue que foi vertido,
foi em oblação de amor, ou seja, um sacrifício voluntário, completo e que não irá ser mais repetido. Para quem ainda espera o Messias, isso não vai se repetir, tá? Nunca mais você irá ver um homem igual a Jesus, operando milagres na terra, sendo preso, sendo flagelado ali no caminho do Gólgota, até o Gólgota, do Calvário até o Gólgota, sendo pregado na cruz, tendo uma espada, uma lança transpassada. Tudo isso é profecia, viu? Se eles lêem, os profetas, eles creem nas escrituras, eles não vão ver isso que as profecias relatam, hein? Não vão ver. Seu sangue sendo vertido, o véu sendo rasgado de cima a baixo, Jesus dizendo tetelestai, está consumado, está pago. A oblação de amor, sacrifício voluntário, completo e que não se repetirá mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Indo aqui para o terceiro subponto desse primeiro tópico. Santificados pelo Espírito Santo. O que é santificação? O que é ser santo? Santificação, separar-se para Deus. Tornar-se santo, tornar-se separado, restrito. Consagrar-se ao Senhor, também é santificação. E viver separado do mundo. E quando eu falo mundo aqui é o sistema, tá? Não é pessoas assim, não é o viver separado no mundo, em tudo que o mundo há, natureza, o vai e vem de pessoas, não. Não é para que você vai ser santo, viver isolado, enclausurado dentro de um quarto, dentro de uma casa. Não, tem que ficar isolado. Porque eu tenho que ser separado do mundo. O que eu falo aqui é o sistema, tá? O mundo, sistema corrompido. O mundo, sistema corrompido pelo pecado. Isso é você ser separado do mundo. Sistema corrompido, pecaminoso. Separação para Deus. Aqui eu vou destacar, meus irmãos, alguns aspectos, alguns pontos que leva, né, que mostra a obra da santificação. Separação para Deus. O Espírito Santo nos separa de pecado para vivermos para Deus. O Espírito Santo, ele diz, ó, isso é pecado. Entenderam que ele convence o pecador? Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo? Pronto. Separação para Deus. O Espírito Santo nos separa do pecado para vivermos para Deus. A obra interior não é apenas mudança, entendam bem, não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação do coração. Transformação do coração. Eu não estou falando desse coração que bombeia sangue, não. Estou falando desse coração aqui, ó. Metanoia. Mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança no coração. Ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Iniciada na conversão. Começou ali sim. Que é a santificação posicional. A instantânea. Quando você diz assim, eu quero este Jesus para mim. Eu quero servir a este Jesus. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é uma santificação, uma salvação posicional, instantânea. Você tomou aquela posição de que quer. Aleluia. E o que é isso? Que é feito no momento da conversão. Começa no novo nascimento e segue por toda a vida cristã. Aí aonde ela é progressiva. Gente, aquelas pessoas que insistem em dizer que a salvação ou santificação, alguns dizem, ela é de forma instantânea e só usa aquele ladrão da cruz como referência, não fique bitolado só a isso, entendam. O processo de santificação, ele é maior que isso. A salvação, ela não é de forma instantânea apenas. Ela é de forma instantânea e posicional no momento da conversão, sim. E ela passa a ser instantânea no momento em que você está no leito, no momento em que você está à beira da morte.
ali se esvaindo, ela é instantânea assim. Mas para aquele que tem uma perspectiva, é saudável, né, que a gente vê que naturalmente ele tem uma vida no Evangelho, ela é de forma progressiva. Se eu disser que ela é apenas instantânea, eu estou assumindo uma vez salvo, sempre salvo. Eu estou aderindo àquela doutrina calvinista. Eu sou salvo, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, eu sou salvo. Então eu posso entrar e sair, pé dentro, pé fora, porque eu estou com a salvação garantida. Não! A sua salvação, você é quem escolhe. Você tem livre-arbítrio. Você é arminiano, pelo menos os assembleanos. E os que eu conheço, 95%, é arminiano. Defende o livre-arbítrio. Eu escolho onde eu quero passar a minha eternidade, você também escolhe onde quer passar a sua eternidade. Lute por ela. Mantenha-se firme. Fique crente. Oração, aliás, ação do Espírito. Ele o convence do pecado e conduz à obediência, à ação do Espírito Santo. Outra coisa, ele capacita. O Espírito Santo, ele é o capacitador. Ele é quem dá a capacitação divina. A santidade não vem só do esforço humano. E muitas vezes pensam que é por obras que vem a santidade. Eu sou bonzinho, eu não me misturo com aquele povo, faço obra. Não. Não vem por esforço humano, mas do poder do Espírito Santo. E a formação de Cristo? Que o Espírito, ele molda, o Espírito Santo, ele molda o caráter do crente, a imagem de Cristo. E por fim, processo contínuo, olha o que eu falei, que ela é progressiva, é crescer diariamente até a consumação final. É você se manter firme nos caminhos do Senhor, diariamente. E entendam aqui também que diariamente, enquanto estivermos aqui na terra, somos eternamente discípulos de congregado a pastor. Sempre temos o que aprender. Sempre temos aqui algo para aprender. Sempre seremos discípulos aqui na terra. É um eterno discipulado. Glória a Deus. Segundo tópico da nossa lição, a igreja e a comunhão com a Trindade. Primeiro subponto, comunhão com o Pai. É um privilégio restaurado pela graça por meio de Jesus Cristo. A comunhão com o Pai é um privilégio restaurado pela graça por meio de Jesus Cristo. Agora, quem é que não tem comunhão com o Pai? Vamos ver? Vamos ver? Quem não tem essa comunhão? Vou dizer agora. Quem rejeita o Filho, referência em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 23. Quem anda nas trevas, 1 João 1,16. Quem não permanece na verdade, João 8, 31 a 32. Quem vive na desobediência, Isaías 59, versículo 2. Quem confessa, aliás, a Deus apenas com os lábios e não com o coração. Mateus 15, versículo 8. Se você se encaixa aqui, você não tem comunhão com o Pai. Conhece alguém que se encaixa aqui nesses requisitos? Ele não tem comunhão com o Pai. E quem tem? Vou te dar agora base bíblica de comunhão com o Pai. A adoção como filho, Romanos 8, 15 e 16. Reconciliação com Deus, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Acesso ao Pai, Efésios 2, 18 e 19. Comunhão revelada no Filho, 1 João 1, versos 3. Permanecer no Pai, João 15, do 9 ao 10. Você se encaixa aqui, você tem comunhão com o Pai. Conhece alguém que tem e se encaixa nesses critérios, ele tem comunhão com o Pai. Aleluia. Segundo subponto do segundo tópico. Comunhão com o Filho. Vimos a comunhão com o Pai. Agora veremos a comunhão com o seu Filho. A comunhão com o Filho é o centro da vida do cristão.
Agora vamos ver quais são os critérios que a gente pode entender de quem não tem comunhão com o Filho. Quem rejeita a Jesus Cristo não tem comunhão com Ele. Quem vive em desobediência não tem comunhão com Ele. Quem ama mais o mundo do que a Cristo não tem comunhão com Ele. E eu lembro novamente, quando eu falo mundo, é o sistema mundano, tá? Sistema pecaminoso, o sistema corrupto deste mundo. Quem ama mais o mundo, o sistema, não tem comunhão com o Filho. Glória a Deus. Comunhão com o Espírito Santo. Comunhão agora com a terceira pessoa da Trindade. A comunhão com o Espírito Santo é uma experiência viva da presença de Deus habitando no crente. E vamos ver agora quem não tem esta comunhão. Quem é que não tem esta comunhão com o Espírito Santo? Aquele que resiste ao Espírito. Atos 7, versículo 51. Aquele que vive segundo a carne. Romanos 8, versículos 5 a 8. Aquele que entristece o Espírito Santo. Efésios 4, 30. Aquele que apaga o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, versos 19. Aquele que não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Todos estes aqui não têm comunhão com o Espírito Santo. Você se parece com isso, você não tem comunhão com o Espírito Santo. Alguém que você sabe que não se encaixa aqui, ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Terceiro tópico da nossa lição, para terminarmos a lição de número 13 desse primeiro trimestre. A igreja é enviada pela Trindade. Glória a Deus. Primeiro subponto. A missão dada pelo Pai. Deus Pai, a origem do plano evangélico. Glória a Deus. Primeiro eu quero destacar 4 pontos aqui sobre essa palavra que eu acabei de ler. Deus Pai, a origem do plano evangélico. Deus Pai é o autor do plano. Referência lá em Efésios 1, do 3, versículo 3 ao versículo 5. Deus Pai, ele é o autor do plano. O Pai enviou o Filho e o Pai entregou a missão ao Filho. Ele enviou, ele entregou a missão e disse: executa. E o quarto, o Pai enviou o Espírito Santo. Aí, subindo mais um pouquinho, anteriormente, o Pai enviou o Filho em João 3, versículos 16 e 17. E o Pai entrega a missão ao Filho, está lá em João 6, dos versículos 38 ao 40. Agora, o Pai envia o Espírito Santo, essa referência está em João 14 e o versículo 26, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. O segundo subponto, o Filho comissiona seus discípulos. Aleluia. A missão de Jesus não termina em sua morte. Entenderam bem, né? A missão de Jesus, ela não terminou em sua morte e na ressurreição. Ela se estendeu por meio do comissionamento dos discípulos. Ora, ele morreu, ressuscitou, mas depois ele reúne os seus discípulos e dá algumas ordenanças. Ele delega algumas coisas, e principalmente ali em Atos, né? Que ele diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de todo o poder. Ou seja, até que o Espírito Santo venha, que é a terceira pessoa da Trindade, venha, lhe dê todo o poder, para que vocês deem continuidade ao cristianismo, à minha obra, ao plano. Aleluia. Ele é comissionado. E ainda em Atos, se os irmãos entenderem, Jesus, ele ainda faz
esse comissionado. Ainda há a escolha direta de Jesus por Paulo. Aleluia. Ainda há, olhe, o apóstolo que mais escreveu as cartas no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, foi ação escolhida pelo próprio Jesus, depois da sua ressurreição e da sua assunção aos céus. Glória a Deus. Terceiro subponto para finalizarmos a lição deste dia. O Espírito capacita e envia. A missão do Evangelho não pode ser cumprida apenas com esforço humano. Ela depende da capacitação do Espírito Santo. Não tendo capacitação, veja o que acontece. Pouco fruto espiritual, se não tiver a capacitação. Haverá pouco fruto espiritual, João 15, versículo 5. Cansaço e esgotamento na obra. Está entendendo que se o Espírito Santo não te capacitar, você se cansa, você se esgota, você não tem força, você fica espiritualmente cansado, exaustado na obra do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6 vai nos referendar acerca disso. A ausência de sinais e transformação, Romanos 8 e 11, também vai nos ensinar acerca disso. Testemunho sem poder espiritual, 1 Coríntios 2, versículo 4. É aquele testemunho que você fala, parece uma história, não impacta ninguém. Ninguém fica impactado, ninguém sente. É somente uma história que você está contando ali. Não é um testemunho que você vai edificar vidas. Tudo isso porque não tem a capacitação do Espírito Santo. Você não se deixa, não busca, não procura ser capacitado pelo Espírito Santo. Procure e busque. Seja cheio. Crie reservas. Aleluia. Ore mais. Busque mais. Jejue mais. Se encha. Aleluia. Aí virá toda a capacitação. Peça a Deus sabedoria, força, graça. Aleluia. Para que assim a gente possa, crescer na graça e crescer no conhecimento. A Trindade e a Igreja. Aleluia. Unidas. A Trindade e a Igreja. Unidas. Juntas. Esperando aquele grande dia que o noivo virá buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Que sejamos todos cheios do poder e capacitados, pelo Espírito Santo para dar prosseguimento à obra, à missão que a Trindade delegou, colocou na mão da igreja do Senhor. Amém? Recebe essa palavra no teu coração e seja uma bênção para a glória de Deus. Que nossos queridos professores agreguem, esses ensinamentos, tirem algo que vocês acharem concernente para enriquecer a lição dos nossos irmãos, que está sendo produzida, ou que já está pronta. Aleluia. E que tenhamos uma ótima lição, um ótimo final de trimestre. E se possível for, recapitule, faça um breve resumão, de tudo que foi passado até agora, para que os irmãos deixem sempre fresquinho aí na sua mente. Amém? E que Deus os abençoe e uma boa e excelente e maravilhosa aula, que tudo isso seja feita para a honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus os abençoe.